Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado nos canais da SA TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira, hoje com a nossa convidada, a vereadora e enfermeira Jaqueline Hermes, que vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Você quer não saber de onde a Jaque veio, como é que está sendo trabalhar como vereadora, enfim, vamos conversar bastante sobre a história da Jaque. Você que nos acompanha através do Face, vai lá, compartilha, curta, compartilha o nosso programa. Deixe seu recado também na live, deixe seu recado aqui para a nossa convidada. E você que quiser assistir, preferir assistir na Smart TV, nosso canal no YouTube está à disposição de vocês, é SA TV lá no YouTube, para vocês poderem assistir na Smart, em alta definição, com tranquilidade. Senta lá no sofá, toma o seu chimarrãozinho ou seu café e assiste o nosso programa. Daqui a pouquinho depois do comercial da Comercial Cordilheira, a gente volta para conversar com a Jaqueline Hermes. A Comercial Cordilheira está localizada em local de fácil acesso às margens da SC 163, em linha Cordilheira. Um comércio completo para atender às principais necessidades da comunidade regional. Aqui você encontra completo mercado, produtos agropecuários e loja de confecções. O mercado oferece um mix completo de produtos com preços bem atrativos. Na agropecuária, você encontra fertilizantes, sementes de milho e pastagem, medicamentos veterinários, ferragens, botas de borracha e EVA. Somos representantes de rações da marca Agrobela, produto de qualidade e resultado garantido para a produção leiteira. Muita variedade, qualidade e com os melhores preços da região você encontra no Comercial Cordilheira, a loja que veste toda a família. A Comercial Cordilheira informa que já chegaram pedidos de roupas infantis para o inverno, então já à disposição lá, inverninho começando a chegar daqui uns dias, então já tem roupa infantil lá na Comercial Cordilheira. Selma voltou hoje de viagem com muitas novidades também para o pessoal, e também já tem à disposição sementes para pastagens de inverno na loja agropecuária da Comercial Cordilheira, lá na linha Cordilheira, na reta lá da linha Cordilheira. Fale com toda a equipe lá e faça um bom negócio. Muito bem, Jaque, desculpa, né? Chamada de Jaque, já que a gente já conversou muitas vezes durante o último ano. Jaqueline Hermes, que é enfermeira, vereadora aqui do município de Itapiranga. Seja muito bem-vinda nessa noite aqui para conversar um pouco, contar um pouco de história. Boa noite, Jaque. Boa noite, Gustavo. Uma boa noite especial para quem está nos acompanhando ou vai acompanhar posteriormente também. É um prazer estar aqui conversando com vocês e contar um pouquinho mais da minha história. Às vezes a gente está lá numa posição, tanto como enfermeira ou vereadora, e o pessoal não sabe de onde veio, quem é. Acho que é muito importante também compartilhar, né, o porquê de a gente chegar aqui hoje, o que nos trouxe hoje aqui, né? Lógico, você não conseguiu visitar todas as casas do município durante a campanha eleitoral, então em várias talvez tu contou um pouco a tua história, mas é bom, dá para aproveitar um momento desse e falar um pouco mais, né? Mas, Jaque, quem é a Jaqueline Hermes? Eu já começa assim, né? Mexendo fundo. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Embora que a gente é a pessoa que melhor se conhece, eu acho que resumir assim é muito difícil.
mas já que eu me considero uma menina, né, uma menina mulher, que vem de uma família muito humilde, então a gente tem toda uma bagagem que nos trouxe até aqui, mas o que a essência, né, a filha da Solange, então assim, de uma forma muito especial, citar o nome da minha mãe, que quem eu sou hoje é muito a ela, né, a gente até se emociona, e então assim, a Jaque é a filha da Solange, a noiva do Ricardo, que é uma pessoa também muito presente nos últimos anos comigo, né, me apoiando nas minhas decisões. Enfermeira, não poderia falar de mim sem citar a minha profissão, que eu acho que é onde eu me dedico, onde eu me encontro, né? E aquela pessoa amiga, assim, sincera. Às vezes a gente fala até mais do que deveria, mas não consigo ser diferente. Já muitas pessoas do meu convívio falaram, você é muito sincera. Mas eu acho que cada um tem consigo a sua essência, né? E uma das minhas virtudes, eu digo assim, às vezes pode ser um defeito também, é a sinceridade. Então, uma menina mulher, trabalhadora, batalhadora, filha, né, esposa, mãe de pet, por enquanto, ainda não tem, né, não tenho filhos, mas de uma forma geral é isso. E hoje também, além de enfermeira, uma representante da comunidade de Itapiranga. Então, mais recente isso na minha vida, é uma coisa que é ainda nova, né? Mas também acredito que vai deixar marcas para o resto e dessa forma também me defino como uma representante de todas as pessoas do nosso município. Já que mãe de pet normalmente é o início do processo, né? Começa com pet, logo vem 1, 2, 3 filhos, depende muitas vezes do casal. Mas Jaque, gaúcha? Gaúcha, tchê. Gaúcha de onde? Então, a minha família é natural de Palmeira das Missões, daquela região. Mas eu nasci na cidade de Santo Ângelo e a minha juventude, praticamente antes de estar em Itapiranga, eu passei em 13 de Maio. Então, nasci em Santo Ângelo e me criei em 13 de Maio. É próximo, pertinho daqui, né? Cerca de 150 quilômetros. Então, a minha mãe hoje continua residindo e trabalhando em 13 de Maio, a gente tem essa proximidade ainda. O que eu percebo é que muito a gente vai deixando. No início, a gente frequentava muito mais. E hoje, a minha casa é Itapiranga. Então, no começo, eu dizia que eu era de lá e morava aqui. Hoje, eu sou daqui e passeio lá, né? Mas eu gosto muito. Eu acho que aqui, embora sendo Santa Catarina, é muito semelhante às tradições, né? O chimarrão, o churrasco, o Grêmio e o Inter, né? Então, por isso eu também acho que acabei me adaptando bem à cidade. Já que você fala muito da tua mãe, né? Selma? Solange. Solange, desculpa. Tua mãe da Solange. A tua convivência, a tua juventude foi sempre morando com a tua mãe? Como é que era esse laço familiar? Eu gosto de falar isso, Gustavo, porque às vezes as pessoas que têm uma imagem da gente, às vezes, uma vida perfeita, né? Eu acho que não, cada um tem a sua história, a minha história, como a de muitos, também não foi sempre de mil maravilhas, né? Então, a minha mãe foi mãe solteira, ela me criou praticamente não sozinha, eu tive um apoio. Então, a minha mãe e meu pai não ficaram juntos com o meu nascimento, né? Eu tive um padrasto que me criou de 1 ano até os 15 anos. Então, a minha mãe, muito jovem, me teve muito jovem, com 19, 20 anos, e ela tinha a ideia de que ela precisava me dar uma família. Então, eu tenho 34 anos, mesmo a gente não sendo muito, né, velha em tempos, mas naqueles tempos ser mãe solteira ainda era difícil, né? E na cabeça da minha mãe, ela precisava me dar uma família. Então, eu tive um padrasto que me criou do meu 1 aninho, 1 e meio até os 15 anos. A gente tinha uma vida muito tranquila, modesta, mas tranquila. Minha mãe, no início, era dona de casa. Só que com o passar dos anos, lá com meus 7, 8 anos, esse meu padrasto, ele começou a ter problema com bebida alcoólica. Então, dos 7 aos 15, assim, foi um período bem difícil para nossa família pela questão do álcool, que eu acho que é bom compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão ver também podem estar passando por esse problema, né? Então, por muitos anos, a minha mãe tentou ajudar ele a se recuperar dessa doença, a fazer tratamento, mas a gente sabe que é uma das doenças mais difíceis, né? Porque a pessoa muitas vezes não aceita. Então, a gente teve momentos bem difíceis, assim, que a gente
era uma outra, né? A gente tinha uma outra. Então, nesse período, a minha mãe também foi estudar para trabalhar fora. Ela se formou técnica de enfermagem, então, para também ter a sua independência. Mas ela carregava consigo que ela precisava me dar a família. Então, entre ter ainda aquele lar que não era o perfeito e não ter, ainda ela optava por ter. Quando eu fiz meus 15 anos e a situação continuava da mesma forma, eu sempre tive, como eu disse, de ser verdadeira e sempre falei, mesmo não tendo maturidade aos 15 anos, mas eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu não quero mais isto para mim. Você quer continuar casada? Eu entendo, mas eu vou morar com os meus avós. E aí isso mexeu com a minha mãe e ela tomou a decisão, então, da separação, né? Então foi novamente um momento da gente se readaptar, passamos por dificuldades financeiras, né, emocionais e tudo, mas ali nos fortaleceu novamente. E aí a minha mãe já estava trabalhando na área da enfermagem, como técnica de enfermagem, e ali também eu fui indo para esse lado, né, vendo a profissão dela e querendo também, então, amadureci muito rápido com essas situações. Hoje eu acho que é muito importante que isso me fez tornar quem eu sou, eu amadurecer, né, e também aproximou muito eu e minha mãe, porque a gente tinha uma outra, né. E aí o meu pai, biológico, nessa história, ele veio e voltou da minha vida por vários momentos, né? Agora a gente se reencontrou, não faz muito tempo, e eu consegui, então, entender toda essa situação. A gente tem uma relação boa, mas foi bem difícil nessa parte da minha juventude, assim, realmente, por isso eu e minha mãe, a gente acabou se fortalecendo muito, né? Foi importante a presença do meu padrasto, sim, mas foi um pouco tumultuosa, digamos assim, né? Foi bom e ruim ao mesmo tempo. Eu tive essa presença masculina, que eu acho que é importante também na formação das crianças, né? Mas eu tive que amadurecer muito rápido e entender o que é a doença, o alcoolismo, a gente tentar ajudar, né? Então, depois a gente ficou amigo, a minha mãe se separou dele, teve momentos tumultuosos, depois a gente ficou amigo. Ele, depois de um tempo, veio a falecer, porque ele não parou de beber, né? Então, a doença acabou levando ele também. Mas foram momentos, assim, difíceis que a gente acabou passando. Pelo lado da tua mãe, você tem irmãos? Não, não tive irmãos. Nessa relação com o teu padrasto, não teve filhos? Não. Ele tinha alguns anos a mais do que a minha mãe, então ele era divorciado já, ele tinha filhos com a outra esposa, que a gente convivia muito, mas não tive. Então eu tive irmãos por parte de pai biológico, mas que a gente também não teve essa convivência. Então, por isso que quem me conhece sabe que às vezes eu falo que eu sou filha única por esse contexto de mãe e pai, né? Mas tenho por parte do meu pai, mas não é uma convivência que a gente às vezes até tem um ciúme de ver alguns irmãos, né? Que tem uma aproximação mais forte, até mesmo as briguinhas de irmãos, né? Mas desse sentido eu me considero filha única. E esse teu jeito que tu tem hoje, assim, que a gente falou no início do programa, de ser muito verdadeira, muito espontânea, sincera, isso também na vida escolar foi assim? Era uma aluna que trabalhava na liderança das turmas ou como é que era esse convívio escolar teu? Então, principalmente ali, a gente sabe, adolescência, ensino médio, como é que foi? Já começou de criança, Gustavo, então as coisas, o convívio a gente acaba somando muito das pessoas com quem a gente convive, né? E esse meu padrasto que me criou, ele era uma pessoa muito falante né, e se desenvolvia bem. Ele era do CTG, então a gente participou por muitos anos de atividades do CTG lá em 13 de Maio. E aí eu gostava de declamar. A minha avó emprestada, a mãe desse meu padrasto, ela escrevia poesias. Então, ela era uma senhora já de mais idade e ela adorava escrever. Então, quando tinha uma data especial, o Dia das Mães, Dia dos Pais, eu pedia para ela, escreve uma poesia. E aí eu decorava a poesia e adorava estar nos palcos declamando, né? Então, começou dali. E ele tinha um programa, inclusive, aos domingos, numa rádio lá de 13 de Maio. Aí teve uma ocasião que ele estava bem adoentado e ele não podia ir ao programa. E acredite se quiser, eu tinha lá meus 9, 10, 11 anos, fui eu apresentar o programa dele na rádio. Claro que ele fazia as interferências por telefone, tinha o pessoal do som, mas fui lá fazer a abertura do programa, né? Me lembro até hoje. Com licença, gauchada, buenas patroa e patrão, cheguei para matear agora e para te convidar para escutar mais um programa. Roda de chimarrão.
Então, acho que foi ali que a gente começou meio que na brincadeira mesmo, né? E começou, aí era, às vezes, líder da turma, hora cívica, essas coisas assim que tu acaba gostando de se envolver mais, né, com as pessoas. Quem sabe tem mais uma profissão aqui que está assim meio de lado, né? Na área da comunicação, que pode vir à tona em breve, quem sabe. Mas contratar a Jaque para trabalhar na SA aqui também. Mas é bem legal, sabe, Gustavo? E assim, coisas voluntárias também, eu participei do Interact Club. Então, eu acho que tudo isso, ali você já começa a trabalhar com pessoas diferentes, de diferentes idades, classe social, e aí tu se comunica para fazer um projeto. Então, tudo isso que veio lá de cedo, eu acho que vai dando uma base para a gente estar hoje aqui, né? Uma maturidade e tu gostar realmente. Eu acho que tu tem que gostar. Quem não gosta, não... E já que a enfermagem, como é que foi essa... Era a tua única escolha que tu tinha? Não, eu vou ser enfermeira, ou tu tinha, naquela época, mais opções assim na tua cabeça? Então, Gustavo, lembra que eu falei lá atrás que a gente era de família humilde, né? A gente é de família humilde. Então, nesse período da minha vida de faculdade, éramos eu e minha mãe. A minha mãe, uma técnica de enfermagem, então, ganhando seus 1.000 e poucos reais, tendo que pagar aluguel, água, luz, né, manter a família. Então, as nossas contas, elas eram bem restritas mesmo. Mas eu sempre dizia que eu queria estudar, né? E aí, eu estudei, fui prestar o vestibular, bem no ano que eu fui prestar, era o primeiro ano de ProUni. Então, que veio o programa do governo federal de ProUni, e aí eu me inscrevi. Mas naquele primeiro ano era tudo experimental, então a gente tinha a ideia de que tu só poderia usar a redação para o vestibular da particular, nem tinha todas as informações. Eu não tinha computador em casa, não tinha acesso à internet, então a gente ia naquela época numa lan house para acessar, né, para se inscrever e tudo. E aí fiz o dito ProUni, não fui excepcionalmente bem, fui razoavelmente bem. E aí tinha lá as opções para você se inscrever para algumas opções de faculdade. E aí, quando tu brinca aí do meio da comunicação, eu não tinha certeza do que eu queria. A enfermagem era a influência da minha mãe, né? Então, a gente via o dia a dia, achava legal quando ia no supermercado, a pessoa, essa tia te cuidou, essa tia te ajudou a vir ao mundo. Então, eu admirava isso, né? Quando eu via as pessoas tratando a minha mãe, o reconhecimento. E aí, quando eu fui lá, tinha 3 opções. Eu coloquei direito, porque então gostava de falar, né? A enfermagem pela parte da minha mãe, e coloquei jornalismo, porque eu também me identificava. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fiz vestibular também numa faculdade estadual, acabei também sendo aprovada em Cascavel, só que aí eu não tinha como me manter, porque então ou a minha mãe se mantinha ela em 13 de Maio, ou me mantinha eu na faculdade. E aí, para minha surpresa, eu fui chamada para uma bolsa do ProUni de enfermagem em 3 de Maio, que era a cidade onde eu morava e tinha o curso, né? Então eu ganhei 100% da bolsa. A minha mensalidade era R$1 ao mês. Então, assim, eu me sinto nesse sentido privilegiada, porque se não tivesse sido assim, eu não sei se, talvez mais tarde, sim, né, a gente iria batalhar, mas naquele momento, há 16 anos atrás, os financiamentos, né, o acesso às informações não eram como hoje. Hoje as coisas andam muito rápido, do teu celular tu faz, tu se inscreve, naquela época não. Quando eu fui me inscrever para a bolsa, eu não tinha CPF, tinha 16 anos e eu não tinha CPF ainda, e precisava do número do CPF para se inscrever. Então, assim, a gente vê como evoluiu, né? E aí eu fui acabar chegando na enfermagem, então foi uma série de coisas que chegou lá. E aí ganhei a bolsa, fui chamada e encarei o desafio. E hoje, olhando assim, dentro das 3 opções que você colocou, você foi para enfermagem, conseguiu a bolsa, se formou. É isso mesmo? Sabe, Gustavo, eu acho bem difícil a gente dizer que tu não se encaixaria em outro local. Principalmente hoje, quando todo mundo faz um pouco de tudo, né? Tu é pai, tu é professor, tu é apresentador, né? Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando faz isso, né? A dona de casa é mãe, então não digo que talvez eu não estaria feliz num desses outros locais, mas eu me identifico aonde eu estou, né? Então eu acho que onde eu estou eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, eu me sinto bem fazendo o que eu faço, então eu não me arrependo em nenhum momento por isso. Eu acho que as coisas acontecem como elas têm que ser, né? E eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Tanto que na época da faculdade, minha preferência era trabalhar em hospital.
né? Então, eu sempre pensei, eu vou trabalhar no hospital, porque eu tinha muito isso da minha mãe, que trabalha na maternidade do hospital. Então, eu achava, é uma parte boa do hospital, você vem lá para ter o teu filho, né? E aí, o destino me encaminhou para uma coisa totalmente diferente, né? Que foi a saúde pública. Então, eu acho que as coisas realmente não dependem só da nossa vontade, elas vão acontecendo, mas sempre tem o porquê daquilo. Então, hoje eu não me vejo no hospital, eu vejo que eu sirvo para estar onde eu estou. E já que formada, logo depois de formada, você já veio para cá ou chegou a trabalhar em 13 de Maio como enfermeira? Então, naquela época, eu tinha a expectativa de continuar lá, né? Até porque tinha todos os meus vínculos lá. E sempre muito ansiosa, querendo que as coisas aconteçam no tempo que a gente espera. Eu me formei e eu já queria sair trabalhando. Não tinha paciência de esperar abrir vagas, né? E aí até brincava com a minha mãe. Se eu precisar colocar uma mochilinha nas costas e sair procurando emprego, eu vou fazer, né? Deixei os currículos nos hospitais da região. Mas no primeiro mês não aconteceu nada e aí eu fui vendo concursos em torno para, então, estar prestando concurso. E aí vim parar em São João do Oeste, na verdade. Então, o primeiro concurso que eu prestei foi em São João. Quando eu fui lá em São João fazer a inscrição, naquela época as inscrições eram presenciais, você não podia fazer só online, né? A moça lá da prefeitura me disse, você passou por Itapiranga? Eu falei, sim. Ali também tem a expectativa de abrir concurso para enfermeira, então se você tiver interesse... E aí que surgiu Itapiranga na minha vida, até então nem tinha ouvido falar de Itapiranga, né? Realmente vim a São João, fiz o concurso, não fiquei nas primeiras colocações, vim a Itapiranga, trouxe amigas minhas de lá, viemos juntas para os dois municípios fazer, com a expectativa de que talvez trouxesse um pouquinho do vínculo de lá, que mais do que uma passasse, né? E acabou que só eu consegui ser aprovada, né, nas primeiras colocações ali. E aí a surpresa, quando me ligaram, de falar que tinha sido aprovada, né? E aí tu pensar, poxa vida, e agora? Agora é pegar a mochilinha e... Isso aí. Mas sobre Itapiranga a gente vai falar no segundo bloco, já que antes uma pergunta, acho que muita gente tem essa pergunta. O que difere enfermeira de técnica de enfermagem? Lógico, técnica de enfermagem é um curso técnico de nível médio e enfermagem superior, né? Curso superior. Mas no dia a dia, no batente, qual é a principal diferença entre estas duas profissões? Então, na verdade, a gente se complementa, né? Então, o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele é responsável pelo técnico de enfermagem. Você não pode ter num serviço um técnico de enfermagem sem ter um enfermeiro. Então, a questão da formação tem Então, a graduação é 4, 5 anos, o curso técnico é 2, e aí você desenvolve mais a fundo as patologias, né, os tratamentos, as abordagens ali. Então, já começa pelo tempo do estudo e a forma como são abordados, né? E aí, um complementa o outro. Dentro de cada serviço também tem as diferenciações. Então, a nível hospitalar e a nível de saúde pública, né? Os procedimentos mais invasivos, eles vão ficar a responsabilidade para o enfermeiro. Por exemplo, uma sondagem vesical, a passagem de um catéter, né, uma sondagem para alimentação. Então, procedimentos que são mais invasivos, técnicas mais invasivas, que têm uma certa responsabilidade, um certo risco maior para o paciente, eles são sempre de responsabilidade do enfermeiro, né? E aí, ele também supervisiona as ações realizadas pelo técnico de enfermagem. Então, se você tiver a nível hospitalar uma unidade de internação, ela vai ter 2, 3, 4 técnicos, mas sempre tem que ter um enfermeiro que vai estar supervisionando todas as ações do técnico. A nível do posto de saúde, é mais a parte da gestão. Então, a gente tem um responsável técnico por todos os técnicos de enfermagem, que é o enfermeiro, né? E consulta de enfermagem, basicamente, que é o que a gente mais faz no posto, então ela é feita pelo profissional enfermeiro. Então, o técnico, ele faz o acolhimento desse paciente na unidade de saúde, ele verifica os sinais desse paciente, ele vai estar prestando uma ausculta a esse paciente, né, uma escuta, que é o acolhimento realmente, mas se precisar estar fazendo uma consulta de enfermagem, uma prescrição de medicação, uma solicitação de exames, aí a responsabilidade é do profissional enfermeiro. A gente vê hoje no dia a dia que tem ainda muito essa confusão, né?
Mas é basicamente isso, os dois se complementam, andam junto, não tem como existir o técnico sem existir o enfermeiro e não tem por que existir o enfermeiro se não ter o técnico. É uma profissão que se complementa e que também vem para complementar a equipe multidisciplinar. Então não existe hoje um mais importante do que o outro, todos os profissionais têm a sua importância dentro da equipe, né? Pessoal, depois do nosso intervalo comercial nós vamos falar um pouco de como é que foi essa vinda da Jaque a Itapiranga. Oeste Pneus com vocês. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Um abraço a toda a equipe da Oeste Pneus, Igor e toda a turma. Também o CEF tem várias formas de ingresso, redação online, nota do Enem, histórico escolar, cursos de graduação, pós-graduação em vários campos. O campus aqui de Itapiranga, Chapecó, também São Miguel do Oeste, Caçador e Frederico. O CEF é a nossa universidade aqui, a maior instituição de ensino privado do Oeste Catarinense. O CEF é uma potência da região. Você que busca um curso superior, busque o CEF aqui em Itapiranga. Box Informática e Segurança, você que precisa de uma manutenção no seu computador, notebook, vá até a Rua São Jacó, fale com o Keg e sua equipe e faça a manutenção do seu computador ou notebook na Box Informática. Nedo Telecom que leva o nosso sinal da internet, o sinal aqui, as nossas imagens, o nosso programa até a casa de vocês. A Nedo que tem vários pacotes de internet para a sua casa, a sua empresa, além da parte de telefonia também. Você que tem telefone com outra operadora, quiser trocar para a Nedo Telecom, não precisa mudar o número, fica com o mesmo número, você faz a portabilidade, mas com certeza você vai ter uma economia grande na telefonia. Nedo Telecom, na Avenida Beira Rio. Grande abraço ao Henrique Nedo. E Central Tintas, toda a linha de tintas, vernizes, tinta acrílico, tinta óleo e também linha de pisos. Na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga, para a questão de tintas, tem mais de 4.000 cores à disposição. Certamente você vai encontrar uma cor que você goste para sua casa, para ambientes externos e internos. Central Tintas, Avenida Uruguai. Terçu Estofados também. Deixe seu recadinho para você. Em Terçu Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço, aleluia. Nós sempre aqui sentados confortavelmente em estofados da Intersul Estofados, a loja e o showroom em Laranjeira, aí como vocês viram no vídeo. Jaque, então, você fez concurso aqui em Itapiranga, passou, tocou o telefone, provavelmente do outro lado da linha o Ivair Tavares te chamando, não sei se foi o Ivair ou foi o secretário de saúde na época, mas aí começa, pesquisa Itapiranga, como é que é Itapiranga, como é que foi isso, mas agora eu vou para Itapiranga. Tu conheceu quando tu vai fazer a inscrição e fazer a prova. Como é que foi para ti assim, não, agora eu vou para Santa Catarina, morar em outra cidade? 13 de Maio é muito maior que Itapiranga, nem sei o tamanho de 13 de Maio. 25 mil. É um pouco maior, né? Pouca coisa maior. Como é que foi esse início, assim, essa expectativa de vir para cá? Nunca me esqueço, Gustavo. Eu estava no banco na hora, foi o secretário que me ligou, na época era o Luiz Carlos, e aí atendi o telefone, daí ele falou, olha, você foi aprovada, né? A gente gostaria de saber se você vai ter interesse. E aí primeiro achei que era trote, na verdade, porque eu não tinha acessado ainda o resultado final, né? E aí falei, claro que vou, né? Imagina, era o que eu queria, eu estava ansiosa para começar a trabalhar. E aí
todo esse processo de documentação e mudança e tudo. Aí a primeira coisa fui ligar para minha mãe, então eu não estava em casa, e aí compartilhar com ela, né? E depois vir para cá. Então, quando eu vim para cá, eu passei somente na Avenida Uruguai, né? E aí vir para Itapiranga, procurar residência e fazer todos os trâmites, e aí ver os morros de Itapiranga, né? Então, eu me lembro assim que quando a gente voltou para casa, então, para buscar a mudança, a minha mãe chorava, porque ela dizia, meu Deus, mas é muito diferente essa cidade. Porque lá a nossa cidade é muito plana, né? Meu, mas é muito diferente, é muito estranho. Será que você tá a pé e como é que vai ser? Então, assim, tem todo aquele turbilhão, né? E aí depois foi todo esse processo, passou aí a dificuldade de um recomeço, né? Sozinha, sem a família, sem os amigos, um trabalho novo, né? Então, no começo foi uma experiência, assim, que mais difícil, né? Embora sendo alemã, sem falar o alemão, né? E aí você se apresentava o sobrenome Hermes e aí as pessoas já começavam a falar em alemão e você não entender. E aí a cobrança de você tem que saber falar, né? Porque atendia muita população mais de idade, mais idosos, mais do interior. Que quando eu vim, fui trabalhar na equipe do Beira Rio, então era população totalmente do interior. Então eles chegavam já felizes com o sobrenome e aí, opa, eu não entendo, né? Então também foi uma dificuldade naquele momento para mim. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi também formando essas amizades e foi brincando com os pacientes e falando, né? E aí aprendendo uma frase ou outra para se defender, um nix verstehen, né? Para parar já logo no começo e não falar. Pode parar. Aí já ficava empolgado, pisse, né? E assim a gente foi conquistando também o carinho, o respeito, né? Fazendo amizades. Nas primeiras semanas, realmente chorava muito, né? Mas depois achava difícil ter que sair daqui e voltar para lá, passar férias de mais dias, né? Então, é tudo uma questão de adaptação, mas no começo foi difícil. Quando você veio para cá, você foi morar onde primeiro? Fui morar lá no pórtico da entrada da cidade. Antigamente era de Lázaro, embaixo, né? Nos apartamentos lá. E então o meu trajeto todo dia era planinho, né? Era planinho e era inverno, né? Eu vim em abril, aí veio maio, junho, assim, inverno. E aquele inverno foi um dos mais rigorosos que eu passei aqui. Então eu me lembro que de manhã eu vinha com um casacão, botava o capuz, enrolava a manta, assim, tremendo nessa serração, fechado, assim. Então, isso também era diferente, porque... Porque 13 de maio não é mais alto, é sol de manhã cedo já. Isso aí. Então, assim, o frio é diferente, não deixa de fazer frio, mas é diferente. Então, quando tu fala de mudança, não é só a mudança de cidade, de vínculos, é tudo, né? É desde o clima que é uma adaptação, né? E você falou já um pouco do início dessa adaptação, né? E como é que foi para conquistar a confiança do povo, da população? Porque na saúde, você já falou da tua história, uma história de família humilde que precisou também ter acesso à saúde pública, universidade conseguiu com bolsa. Então você tem muita gente que procura vocês com necessidade mesmo de utilizar a saúde pública, né? E atendendo o povo do interior, eu tenho certeza que muitos se perguntaram de que família que tu é, aquela coisa toda, né? Como é que foi para conquistar a confiança dessa população? Tu é Hermes de casa, né? Tu é parente dos Hermes ali do Bela Vista, né? E assim, imagino que devem ter perguntado, mas para conquistar a confiança, vindo uma pessoa de fora, até com colegas isso, né, Jaque? Totalmente de fora, sem nenhum amigo, sem familiar, sem nada aqui. Esse início, essa conquista, tá até hoje, né? Hoje é vereadora, inclusive, né? Então, eu acho que as coisas acontecem devagar com o tempo, né? Não tem como tu chegar e tu ir impondo as coisas. Então, foi uma coisa natural. No começo foi difícil porque eu também era bem jovem, então eu tinha saído do ensino médio, já entrei na faculdade, então eu vim pra cá, eu tinha 21 anos. E aí tu chegar num ambiente que já está estruturado, que já tem uma equipe que trabalha há mais tempo, então você vem de fora, você não é daqui, você não é conhecida, aí você é mais jovem do que muita gente que já está ali, tu nunca trabalhou nesse serviço que já está estruturado, então tu vem e tu tem que, no início também, se adaptar àquilo que está ali, né? E aí conhecendo as pessoas, mostrando que tu veio para
contribuir, para somar e não para tirar o espaço de ninguém. Como eu já falei antes, dentro da equipe cada um tem a sua função, né? Desde a pessoa que está lá fazendo a limpeza até o médico, o enfermeiro, né? Então cada um tem a sua função. Eu acho que é isso, eu cheguei assim dessa forma aberta a aprender, precisei muito da ajuda, fui muito acolhida pelas pessoas que trabalharam comigo, que me acolheram, né? Nesse começo ali, e também pelos usuários. Então, a gente percebia que no começo ainda não tinha essa empatia, tinha essa desconfiança, mas com o passar do tempo a gente foi conhecendo, e aí tu conhecia desde o avô, da avó, para o filho, para o neto, e aí tu começa a conseguir associar da onde que a pessoa vem, quais são as suas necessidades, mas isso é uma coisa que o tempo, né? Então, assim, no primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, então... Aí tu começa a ter esse vínculo, realmente essa confiança, né? E mostrar que tu tá ali realmente para ajudar. Então, eu acho que isso é bem importante. Então, de todos os lados, tanto da equipe quanto dos pacientes, né? Aí foi acontecendo depois naturalmente. Já que saúde de 2009 até 2022, o que mudou tudo? O que ficou? O que é desde aquela época? E as principais alterações que teve nesse período dentro da... Que tu trabalha vamos dizer assim, no principal local da saúde pública, é a porta de entrada para tudo, né? Ali entra tudo que é tipo de situação. É no postinho, né? É no posto de saúde. Então, quais foram as principais mudanças, evoluções nesses 13 anos que você está aqui? 12 anos agora em abril. 12 em abril. 13? Será? 22 para 2009. Será que eu errei meus cálculos? Mas vamos lá. Mas assim, ó, mudou muito, Gustavo, que nem eu disse que na minha época a gente não tinha acesso à informatização, né? Na época que estava na faculdade ali, mesma coisa a gente pensar a saúde de 2009 para cá, desde a parte administrativa, a gestão, como eram as filas, como elas são hoje, para você encaminhar um exame, para você encaminhar alguma coisa com um especialista, né? E como tu disse, o posto é a porta de entrada para tudo. Então, às vezes, a gente tem a falsa ilusão de que você não usa o SUS. Mas a água que a gente está tomando, ela tem relação com o SUS. A vacina que é feita, ela tem relação com o SUS. Então, tem muito mais coisa que envolve. Então, tudo passa por ali, né? Então, as mudanças, elas são enormes, desde a questão de informatização dos prontuários, que eram de papéis, que hoje é online, né? A forma como a gente encaminha os pacientes, a abordagem que a gente tem com os pacientes, a própria enfermagem, a evolução, a conquista que a enfermagem teve em relação a fazer consultas de enfermagem, a poder estar prescrevendo medicamentos, a poder estar prescrevendo exames, tudo baseado em evidências, né? Antes era mais uma questão de prática, você tinha a prática, né? E você trabalhava, hoje não, é tudo com estudo, com comprovação científica. Então aí também a necessidade dos profissionais estarem sempre estudando e se aperfeiçoando, né? Então mudou muita coisa. Mas lá atrás o enfermeiro não podia prescrever? Foi uma evolução, não podia. Ou estava muito restrito, por exemplo, só um paracetamol. Hoje o enfermeiro pode tratar uma infecção urinária. O paracetamol você mesmo pode, né? O cara lá na farmácia me dá um paracetamol. Isso. Né? Não, era limitezinho do popular quase. É como se o enfermeiro, em anos muito remotos, fosse um secretário, um auxiliar do profissional médico, né? Então tinha muito isso, que tudo estava rodeando em torno do profissional médico. E com o passar do tempo foi se conquistando esse espaço. Eu acho que assim, ainda é um espaço que tem muito para conquistar, mas é uma questão cultural também, que você precisa, como eu te disse lá no começo, você precisa também mostrar que você está ali, que você entende, que você pode. Então, tudo baseado em protocolos. A enfermagem em Santa Catarina, ela é muito evoluída em relação a outros estados. Então, Florianópolis é referência para nós, criou muitos protocolos de enfermagem. Então, tem protocolo de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. E baseado nesses protocolos, são 6 protocolos já que o nosso conselho já admitiu como que pode ser utilizado, né? Que foi quem deu o pontapé inicial foi o município, então foi a capital Florianópolis. Então, a partir desses protocolos, eles nos capacitam, a gente também participa de mais uma atualização para a gente estar podendo fazer ações além do que a gente já vinha fazendo. Então, acho que já evoluiu, mas ainda tem muito que evoluir.
Mas sabe que eu queria também comentar contigo, Gustavo, a questão dos encaminhamentos, eu acho bem importante. Tem muitas pessoas que há anos atrás precisavam de um encaminhamento, de uma consulta, de um medicamento, e naquele momento os secretários ou a parte que quem fazia a gestão ali tinha talão de cheque na gaveta. Poderia dar um auxílio de custo. Por exemplo, você tem uma família humilde, você precisou de um medicamento que não tem na farmácia básica, a gente podia te dar um auxílio, você trazia a nota, né, comprovava o pagamento, e a gente poderia te dar um auxílio, por exemplo. Ou encaminhamento para uma especialidade, talvez você tinha um conhecido dentro de quem fazia o agendamento, você tinha um privilégio em relação a um outro que não tinha. Algumas situações desse tipo aconteciam, e hoje isso não tem mais como acontecer. Então, foi se fechando formas de organizar o serviço para que realmente se cumpra os princípios do SUS, que é o direito igual ao acesso para todos, a universalidade e igualdade de acesso. Então, foi se criando formas. Essas formas, elas ainda burocratizam muito o nosso serviço. Então, como eu te digo, evoluiu muito no sentido de que eu não posso furar a fila, de que eu não posso dar privilégios para uns e não para os outros, mas ainda a burocratização atrapalha um pouco o nosso serviço. Mas eu acho que isso ainda tende muito a evoluir. Mas isso eu gosto de compartilhar, porque às vezes a gente não consegue levar essa informação pessoa por pessoa, e na política a gente vai falar depois mais sobre isso, a minha bandeira principal é a saúde. Então, às vezes a gente gostaria de ajudar muito mais as pessoas, mas o que a gente precisa também ser claro e transparente com as pessoas, que muitas coisas elas têm esses protocolos a ser seguido, esse caminho de encaminhamento a ser seguido, e que a gente precisa respeitar, que existe uma regulação para isso, que hoje ela ainda não é 100% justa, ela é justa pela igualdade, mas às vezes a tua necessidade é mais urgente do que a minha. E nem sempre essa regulação ela acontece nesse tempo como deveria ser. A gente que está lá no dia a dia percebe isso. E às vezes a gente também fica chateado com algumas situações e não poder resolver algumas situações de imediato como gostaria. Então, nesse sentido, eu até gostaria de pedir para quem está nos acompanhando, vai nos acompanhar, que quando tiver alguma situação de saúde que às vezes não tem o entendimento de o que está acontecendo, de procurar a Secretaria de Saúde para conversar. E aí, quando é alguma situação especial, hoje o WhatsApp nos ajuda muito, mas algumas coisas eles nos atrapalham. Às vezes tu manda uma mensagem e o que eu quero transmitir para ti não é o que tu está entendendo pela mensagem ou pela ligação. Mas se a gente sentar frente a frente, vai chegar um momento que eu vou te pedir, você entendeu o que eu quero te dizer, né? Tá claro para ti? Tu tem... Então, assim, nesse sentido, quando tiver alguma dúvida, procurar, porque essa é a forma da gente conseguir ajudar as pessoas a resolver os seus problemas de saúde, e o que ainda não existe, o que ainda não tem, a gente trabalhar para mudar. E é aí que eu entro na política. Já que não mencionando o Covid ainda, que isso eu quero vamos dizer, um tempo especial para isso aí. Qual é o grande problema de saúde pública de Itapiranga? Em que sentido, Gustavo? Porque o que mais, tipo, qual é o maior... O que mais nós temos de problema de saúde pública? Eu acredito que grande parte de problemas Itapiranga solucionou com o Água para Todos, né? Então, o Água para Todos, que todas as casas do município têm, cidade interior, resolveram muitos problemas assim, tipo... gastrointestinais, coisinhas assim mais leves, que acabam igual muitas vezes caindo num posto de saúde. Então, uma água de qualidade, ele resolve N problemas. Trabalhei 3 anos de fiscal de vigilância sanitária, então ele tem esse conhecimento e sabe também dos resultados. Mas hoje, por exemplo, índices, lógico, você não vai saber as queixas principais? Os principais problemas de saúde pública que mais se encontra aqui em Itapiranga, por exemplo, índices de câncer é alto mesmo em relação a outros municípios, que é uma coisa que se fala, mas você fala aqui, um fala lá, outro fala, mas é realmente um grande problema. O que mais se tem de problemas hoje na nossa população? A gente pode falar, Gustavo, por exemplo, nas principais causas de morte, né? Então, as principais causas de morte são doenças cardiovasculares, que então, aí tu pode pegar desde uma coisa mais simples, uma hipertensão arterial, né? Uma pressão alta não tratada corretamente, né? Um infarto, né? Enfim, então, a principal causa de morte é a cardiovascular. A questão oncológica, então, o câncer, ele também é bem presente. E aí tu pega os principais
Nossa região é uma região muito da agricultura e de população basicamente alemã, né? Ou descendentes, enfim, que tem a pele clara, né? E aí os cânceres de pele, câncer de próstata, câncer da parte intestinal, né? E aí também vem os hábitos, consumo de cigarro, bebidas alcoólicas, né? Também causas externas, acidentes, né, de trabalho, acidentes de trânsito. Aqui para nós, na atenção básica, não ter uma UPA faz com que muitas vezes a gente não consiga cumprir o nosso papel principal, porque teoria e prática, elas nem sempre conseguem andar juntas. Então, já é a minha discussão. Eu fiz 3 especializações em saúde pública, fiz mestrado profissional em saúde pública, e aí eu discutia muito com os professores, porque eu dizia, isso não é o que acontece lá na minha unidade de saúde. Então, eu estou vindo aqui e tu está me dizendo uma coisa que não é a minha realidade, né? Então, a gente sempre tinha esse embate. Você tem que chegar próximo da teoria, mas é difícil. Então, a teoria e a prática. Por exemplo, o posto, ele é para ser um serviço preventivo. Então, para a gente fazer o atendimento de gestantes em grupo, né, fazer palestras de prevenção sobre a amamentação, sobre o parto, sobre o pós-parto, atendimento desse hipertenso, para fazer um acompanhamento sobre o tratamento dele, fazer exames preventivos, orientações. Então, basicamente, seria trabalho de prevenção. Então, eu tenho consultas agendadas para tratar prevenção. E a gente atende 80%, se não mais, às vezes, as demandas que são agudas, que não são a prevenção. Então, hoje você acordou com uma febre, dor de garganta, o teu filho foi para a escola, te ligaram que ele estava com febre, você vem lá e busca, deu uma diarreia, né, caiu, deu um acidente, se cortou. Então, hoje, de 80% a 90% dos nossos atendimentos, eles acabam sendo situações agudas. Não estou te dizendo que elas não são importantes, elas são importantes. Mas se a gente tivesse uma UPA, por exemplo, elas iriam para a UPA e a gente faria o trabalho preventivo. Só que hoje, com o número de habitantes, a gente não comporta esse serviço, né? Então, a gente está tendo que se organizar novamente. Então, a gente vai depois falar do Covid, né? Para tentar voltar a resgatar e que a gente tenha um equilíbrio entre as situações agudas que acontecem e as situações de prevenção, né? Como a gente, basicamente, aqui é a agroindústria, né? E a agricultura, as queixas são muito frequentes relacionadas ao trabalho. Então, o pessoal da indústria, muita dor postural, né? Problema relacionado ao movimento repetitivo. Os tendinites da vida. Isso, né? As lesões por esforço repetitivo, as LER. E o pessoal da agricultura por esforço mais pesado, né? Então, problemas de coluna, né? Dores fortes, coisas mais crônicas que também são bem frequentes. Fora as coisas de tempo, né? Então, relacionado ao clima, as gripes, né? As viroses, às vezes vem a situação dos vírus mão, pé, boca, agora a questão da dengue, né? Então, com tudo isso, a gente tem que ir se adaptando. Às vezes, tu começa a querer fazer uma parte de prevenção, surge uma coisa aguda no meio, que naquele momento é mais importante, e aí, então a gente tem que estar sempre se adaptando. Hoje o que é uma verdade, amanhã já deixa de ser, e a gente vai dessa forma tentando fazer o melhor. A gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer o que a gente precisaria fazer, mas a gente está sempre batalhando para fazer o melhor. Já que eu vou insistir um pouquinho nesse assunto, dentro de índices, vamos dizer médios, o índice de enfermidades de Itapiranga, podemos falar, é diabetes, pressão alta, as coisas tradicionais, vamos dizer assim, tradicionais que mais se fala, isso, tal, doenças cardiovasculares, doenças, cânceres e tudo mais. Dentro de uma média do estado e uma média nacional, tem alguma doença que nós estamos acima dessas médias? Agora, a nossa população? Agora eu não vou conseguir te precisar dados, mas assim, a gente acompanha a média geral. Mas a questão relacionada à pele é uma questão da nossa região. Não vou te dizer da nossa cidade, porque pega São João, que também tem muito, né? Ela é um pouquinho mais elevada que uma média normal. A nível de estado e nacional, a questão de doenças de pele, sim. E aí não precisa nem a gente falar especificamente do câncer já, porque essas alterações, elas começam não sendo um câncer, né? Então, uma manchinha que não é tratada, que não é vista e que depois pode evoluir, né? A questão de doenças crônicas, a hipertensão, ela é muito presente aqui, diabetes, e essas doenças crônicas, elas tiveram, digamos que uma descompensação muito importante agora com o Covid. Também a gente percebeu isso. Por quê? Aí tu me olha assustado, porque assim,
a maioria das pessoas é os idosos, né, que têm hipertensão, diabetes. E esses idosos ficaram praticamente 2 anos orientados a ficar em casa, né? Então não se teve mais grupo, não se teve mais confraternizações, não receberam tantas visitas de familiares. E aí aonde a gente desconta às vezes a nossa ansiedade, a nossa falta de ocupação? Na comida, né? Então aí a questão dos hábitos alimentares e não praticar atividade física. Aumentou? Isso, ele descompensou, né? Surgiram novas pessoas com hipertensão e diabetes, e aqueles hipertensos e diabéticos que estavam sendo controlados, o tratamento estava equilibrado, deram uma descompensada, né? Em relação a todas essas consequências que a Covid fez na casa de cada um, na vida de cada um, né? Então, isso é o que a gente está tentando se reorganizar agora para trabalhar com as pessoas no retorno às atividades quase que normais agora em relação ao Covid. Jaque, a semana passada, acho que foi semana passada, fechou 2 anos do primeiro caso de Covid aqui em Itapiranga. Como é que foi aquela semana? Primeiro caso de Covid. Eu lembro como é que eu fiquei. Porque, por um acaso, eu tive 2 dias antes do anúncio que tinha o primeiro caso, tinha me relacionado com um familiar da pessoa que teve, né? Quase trem parafuso, aquela loucuragem toda, né? E para vocês, como é que foi? Eu não posso falar assim por todos os colegas, né? Então vou te falar por ti, por né? mim e pensando que é pela maioria, né? Naquele primeiro dia, então, em que se optou pela questão de fechar tudo, ficar só os serviços essenciais, né? Naquela primeira noite eu sentei na sacada, assim, de casa, e eu fiquei apavorada olhando para a cidade e aquele silêncio, né? A gente tem uma cidade tranquila, mas assim, era apavorante aquele silêncio, não ter uma pessoa, um carro na rua circulando, né? E eu me lembro que eu fiz uma foto, assim, do céu, das estrelas, e daí a cabeça da gente pensando o que ia ser da gente nos próximos dias, né? Porque era tudo novo, não se sabia de praticamente nada. E aí a tua cabeça com 1000 perguntas, né? Mas aí todo mundo tem que ficar em casa, eu tenho que ir, como que vai ser? Eu vou chegar em casa. Eu me lembro que a gente chegava em casa, na porta de casa, tirava toda a roupa, ia pro chuveiro, lavava o cabelo e tudo apavorado, né? Chegava no serviço, não podia nem tomar uma água direito, porque tu tinha que estar... Então foi um pouco apavorante. Mas eu acho que a gente já está tão preparado, assim, que a nossa formação, ela já vai... que a gente sabia que a gente tinha que estar ali e que a gente tinha que estar bem para a pessoa que chegasse ali e não transparecer que a gente também estava preocupado. Que os dias foram passando e essa tranquilidade em estar no trabalho, ela veio. Não do que aconteceria, né, para todos, a questão de economia, a questão de como que ia ser, a questão de quantas pessoas a gente ia perder, né, que a gente ainda não se tinha um protocolo de como tratar, era tudo novo, tudo experimental, né. Mas as coisas foram acontecendo e a gente foi se adaptando a isso, né? A gente foi aprendendo com a pandemia. Ninguém sabia como trabalhar, né? A gente foi aprendendo. E aí, mais uma vez, a importância das equipes, né? De tu ter um colega que quando um estava meio para baixo, preocupado, o outro vinha lá e um fortalecendo o outro. E a gente não adoeceu, sabe? Então, a gente tinha essa preocupação, o nosso emocional não estava 100%, mas a gente teve muito pouco profissional da saúde afastado, porque a gente realmente sabia que era importante estar ali. Eu acho que os reflexos estão vindo agora. A gente vê que a gente tem uma equipe que está esgotada hoje, 2 anos depois, né? A gente teve que cancelar muitas férias, postergar elas, teve que trabalhar muito em final de semana. Às vezes a gente estava em casa, mas a gente estava trabalhando, a gente estava, nem que fosse dando uma orientação para um amigo, para um vizinho, e a gente tinha que estar bem, né? Pro vizinho. Quando ela falou do vizinho, eu pensei, eu mandando já que... tá dando isso, como é que faz? Mas eu acho que é isso, eu acho que o resultado ainda está vindo, a gente ainda vai ter que repensar até como trabalhar com a nossa equipe isso, sabe? De tirar agora um pouco desse... A gente sobrecarregou todo mundo para que as coisas acontecessem. Tanto que Itapiranga foi referência nesse controle, nesse combate, mas a gente aprendeu muito. Então, nesse 2021, quando assumiu a nova administração, a gente foi tentar ver o que a gente podia mudar de protocolos, de exames, para também estar dando uma resposta mais imediata para a nossa população, para não prejudicar o comércio também, que estava parado, perdendo muitos funcionários, enfim. Mas foi realmente um momento de aprendizado. E
essa decisão agora dos últimos dias do governo do estado de liberar, não é liberar geral, porque ele recomenda, mas ele sabe que a galera não vai estar utilizando equipamentos de proteção, vamos dizer assim, máscara e tal. Uma semana agora, né? Uma semana e pouquinho sem máscaras. Qual foi o reflexo lá dentro da saúde? De casos? Então, Gustavo, na última semana a gente teve praticamente zerado, né? Entre 0, 1, 2 casos. Na verdade, essa decisão do governo do estado, ela foi baseada nessas evidências. Então, eles têm acompanhado, né, os números de casos dos municípios, o crescimento, a evolução da questão da vacinação também, né, que fez com que eles tomassem essa decisão. Mas, claro, como tu diz, eles nunca vão se responsabilizar 100% pelas suas ações. Então, eles jogam, sim, para os municípios também a sua parcela e aí coloca lá que se recomenda, né? Assim, então, dessa forma, nós, nos serviços de saúde, a gente continua pedindo para que, se possível, as pessoas que utilizem no serviço de saúde venham com máscara. A nossa equipe vai continuar usando a máscara, até porque agora vai começar o frio, então, querendo ou não, tem tosse, tem espirro, né? A questão respiratória, que é transmissível, é o vírus, mesmo não sendo Covid. Então, nesse sentido, para a proteção da nossa equipe, das pessoas que vêm lá, a gente recomenda que no nosso serviço ainda seja utilizado. Mas eu acho que esse anseio era um anseio de toda a população. Eu mesma, por muitas vezes, a gente se pegava com a máscara no queixo. Então, estar no queixo e não estar é a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso só foi possível por esses dados que puderam fazer com que eles tomassem essa decisão. E foi muito esperado. Como eu te disse, uma verdade que hoje é uma verdade, talvez daqui a uns dias não seja. Se for ter alguma modificação muito importante nesse cenário, nada impede que a gente possa voltar atrás. Mas eu acredito que nesse momento isso não vai ser preciso, com a vacinação cada vez mais expandindo. Hoje, nossas crianças de 5 anos adiante, todas que tiverem interesse, que os pais forem levar, têm acesso à vacinação, né? Os adultos, quem ainda nem se vacinou, a gente está oportunizando também de mudar de ideia, de poder estar procurando. E graças a Deus que a maioria da população entendeu esse nosso chamado, né? Os chamados que a gente fez por inúmeras vezes, que hoje a gente tem 90% da nossa população vacinada. E aí está o reflexo positivo que todos estamos usufruindo hoje, né? Que continue assim. E fica claro que a vacina, ela não impede você de pegar o vírus. Ela impede, o objetivo dela é impedir que te leve a óbito, né? Isso. Então, você pode estar pegando o vírus. Eu mesmo peguei o Covid mesmo tendo 2 doses da vacina tomada. Eu tendo, né? 3. Mas, assim, tive sintomas leves, mas fui afastado igual, aquela coisa toda, né? Aquele protocolo todo padrão, que também, uma vez era de 14 dias, depois foi reduzindo e tal. Mas o objetivo da vacina é esse. Itapiranga atendeu a solicitação, né? Eu lembro que várias vezes a gente fez entrevistas sobre os mutirões e tudo mais, a galera veio, né? E aí também foi um outro desafio, né, Gustavo? Porque, assim, às vezes a gente ouve algumas reclamações que são justas da população, mas que às vezes nem sempre a gente consegue transmitir como acontece para nós também. Então, a questão da vacinação era isso. A gente era informado da regional, do estado, por exemplo, na quarta ou na quinta-feira, que na sexta a gente receberia, ou no final de semana a gente receberia a vacina, e que ela deveria ser aplicada em 48, 72 horas do recebimento. Então, a gente tinha, às vezes, 24 horas para organizar local de vacinação, equipe de vacinação, divulgação de vacinação, chamado para a população, e às vezes isso era feito realmente do dia para a noite, né? Então, não era porque a gente não estava se organizando, estava mal organizado, era porque isso vinha de cima para baixo e tinha que ser assim. Então, a gente passou por esses 3 multirões e nenhum deles foi diferente, sempre veio de um dia para o outro, né? Então, no último, a gente nem tinha não estava no calendário deles nos mandar as doses. Então, a gente entrou em contato com o estado e disse, poxa, está vencendo os 4 meses que vocês estão recomendando para a 3ª dose. A gente foi contemplado com doses extras, né? E agora, o que a gente vai fazer com essas 3.000 pessoas que estão esperando? Ah, tá, então vocês nos façam um ofício formal. A gente foi lá, fez o ofício, no dia seguinte, não, vocês vão receber em 2 dias, então vocês façam. Então, nas 3 vezes foi dessa forma que aconteceu, e ainda na 3ª a gente solicitando, porque talvez não receberia se não tivesse solicitado.
Então, a população, a maioria das pessoas entendeu isso também, e por isso que deu certo. Foi um desafio, mas deu, na medida do possível, deu tudo certo. A imprensa sempre nos ajudando, então a gente também tem que agradecer, porque hoje isso faz com que as informações cheguem às pessoas de uma forma muito rápida, né? Se fosse a gente depender da Agente de Saúde chegar em um dia na casa de todo mundo, não seria possível. Então, a SATV divulgou, a rádio divulgou, todos os meios de imprensa nos ajudaram também com isso, e com certeza também fez muita diferença. E no último bloco, durante uma pandemia, ainda entrou a política para dar um pouquinho mais de serviço, um pouquinho mais de correria para a Jaque. Então vamos aos nossos comerciais com a Francar Motos e na volta nós vamos conversar sobre política. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Grande abraço ao Pedro Paulo, ao Charles, toda a equipe da Francar e nosso parceiro desde o início do nosso programa. Berwanger Contabilidade, nosso amigo Roberto. Agora, hora de imposto de renda, declaração de imposto de renda. Procure, junte toda a tua papelada, as despesas médicas, despesas com educação, teus rendimentos e vá até a Berwanger Contabilidade e faça a sua declaração de imposto de renda. Importante acertar as contas com o Leão, é esse o momento. Berwanger Contabilidade faz esse serviço para vocês. Digital System, som, películas e acessórios. Instalar um som de qualidade no seu carro, vá até a Digital System, na Avenida Beira Rio. Rodrivan, Cris, toda a equipe vão te atender muito bem, instalar um som de muita qualidade. Pode ser um som mais potente, mais pancado, você quer fazer aquela festa com os amigos, ou um som mais light, só para você curtir dentro do carro, vai viajar, tem um som bom dentro do carro. Todas essas opções você encontra na Digital System, película, som e acessórios automotivos. Também Arte em Pedras Kummer, nosso novo patrocinador, do Aloysio Kummer, na linha Popi. Lá tem um showroom, onde você encontra várias dessas pedras preciosas, a arte em pedras do seu Aloysio. Local preparado para receber turistas, receber muito pessoal daqui que não conhece, pessoal de fora. Na linha Popi é só seguir as placas indicativas lá da Arte em Pedras Kummer, visite o local, veja quanta coisa bonita lá, quanto material bonito tem na Arte em Pedras Kummer, na linha Popi. E também Nutri Mais, saúde animal, confiança e qualidade sempre. O Marciano Balbinotti, nosso representante da Nutri Mais, para você, produtor rural que tem vaca de leite, gado de corte, também produz suínos e tudo mais, você tem a Nutri Mais como uma grande parceira na nutrição dos seus animais. Fale com o Marciano, procure o Marciano Balbinotti e faça um excelente negócio. E para dormir bem, nada melhor que um colchão da Ortobon. Super descontos Ortobon. Quem é especialista em preços baixos tem sempre os melhores descontos. Olha esse colchão Pro Saúde Ultra Firme que agora pode ser seu. Ele é feito com espuma de alta performance, garantindo uma melhor acomodação do corpo e muito conforto para você dormir sempre tranquilo e acordar ainda melhor. Se eu fosse você, não perdia mais tempo e comprava agora nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Super descontos. Aproveite agora. Ortobon, especialista no seu bem-estar. Grande abraço para a Ivete e para a Bruna, loja Ortobon aqui em Itapiranga, no centrão aqui, no iniciozinho ali perto da Praça dos Pioneiros, no início da Rua do Comércio. Já que pandemia rolando, aquela loucuragem toda, lógico, na época de decidir questão da eleição, tinha 2-3 meses de pandemia. Você já era afiliada ao partido nessa época ou isso foi tudo meio junto? Como é que foi essa ideia de entrar na política? Como é que foi essa entrada e a definição pelo partido? Acho que foi tudo aos 40 minutos do segundo tempo, né? Na verdade, eu já tinha sido convidada a me filiar ao partido em outros momentos,
Mas eu acho que como a maioria das pessoas, eu era daquela que dizia que política não era para mim, né? Que política não era de pessoas boas, que eu não ia me dar bem porque eu falava muito a verdade, enfim, né? Eu tinha esse pensamento e fiquei afastada, então, nesse primeiro momento, quando eu recebi o convite. Então, já era para ter me filiado, embora eu já participava, né? Tinha algumas amizades e relações ali, mas nunca formalmente, né, com filiação ou com bandeira política, enfim. A gente tem as nossas afinidades, assim como nas amizades, nas relações que a gente constrói, tu acaba tendo afinidade com o partido, com as pessoas que integram o partido, né, de acordo com as tuas convicções, com o teu ideal, com o que tu acha certo, né. E aí, nesse meio, fui lentamente me inserindo, mas de dizer que eu entrei na política foi realmente aos 40 do segundo tempo. Então, veio o convite, eu me filiei ao partido, a gente começou a se reunir, participar de alguns momentos, algumas conversas que direcionavam para essa oportunidade de estar sendo pré-candidata, né, pelo partido do PP. Mas, naquele momento, eu participava ainda desses encontros, mas eu achava que eu poderia contribuir estando de fora, né? Então, a gente sentava numa roda de conversa e eu pensava, este pode ser, este pode ser, este pode ser, mas eu ainda achava que eu não fazia parte desse meio. Até por ser uma coisa ainda muito masculinizada, a questão da política, né? E aí as reuniões foram acontecendo, mas eu não conseguia só ficar nesse lado de escutar, eu comecei a dar minha opinião e quando eu vi eu já estava muito envolvida, né? E aí, vamos lá, se é para dar o nome de pré-candidata, vamos lá e vamos ver o que acontece, né? Então, teve a influência desses amigos ali, né? Que também falaram, não, tu tem um perfil para isso, tu conversa bem com as pessoas, tu se relaciona bem, acho que tu pode fazer a diferença. E aí a gente foi plantando essa sementinha, mas ainda não acreditava muito. Não, eu mesma, eu acho que muito sim pela questão de gênero ainda, de política e gênero. Então, eu mesma não acreditava que eu conseguiria chegar lá. Mas eu me senti bem nesse ambiente, comecei a gostar de estar fazendo parte dele. Aí tu chegou em casa e disse, Ricardo, vou ser candidato. Mais ou menos assim. E aí a minha família, tanto o Ricardo, a minha mãe, né, o meu padrasto hoje... O meu padrasto hoje, ele era vice-prefeito em Nova Candelária, há muitos anos atrás. O marido da sua mãe hoje. Então, ele já era desse meio político. Então, ele era vice-prefeito há anos atrás. O irmão dele foi prefeito. O sobrinho dele era o vereador lá. Então, assim, toda a família dele era envolvida na política. E aí, ele foi quem mais se preocupou, assim. Então, ele dizia assim, não sei se tu tem esse perfil, porque justamente por, às vezes, a gente falar tudo que pensa, né? Talvez você vai se decepcionar com as pessoas, a política não é você ter amigos, ter conhecidos, não significa que as pessoas que gostem de ti vão votar em ti. Então, assim, a minha família tinha muita preocupação de que talvez seria uma frustração muito grande para mim, por eu achar que os meus amigos, as pessoas próximas, acabariam embarcando junto comigo nessa ideia e que nem sempre a política anda junto com as amizades e com os relacionamentos. Então, tinha muito essa preocupação por parte da família, né? Mais da minha mãe e do meu padrasto, da minha família toda materna ali. Mas o Ricardo logo disse, se é o que tu quer, vamos embora, tô junto, tô contigo, né? E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, ainda teve um período ali que poderia, né, decidir-se entre ir e não ir, né? A gente foi amadurecendo a ideia e no fim acabamos decidindo que ia encarar e daí todos me deram um apoio. Minha mãe pegou férias do trabalho por um período e veio também me ajudar na campanha, né? E aí todo mundo, cada um ajudou um pouquinho como pôde. É importante essa fala toda de amizades, porque tu pode ter teus amigos, né? Eu mesmo tenho amigos de infância, aí tu chega assim, um é colorado, outro é gremista. Um é MDB, outro é PT. Tipo, são teus amigos, mas a política, para uma grande parte da população, é quase um time de futebol, né? Uhum. Hoje eu digo assim que 60% creio que é daquele lado, é direita, é esquerda, é centro, né? Eu sou daquele... E 40% não tá nem aí, é que nem futebol. 40% não estão nem aí pro futebol. Uhum. Mas aí tem o gremista colorado, eles brigam, são amigos, mas na hora do futebol, e a política é a mesma coisa. Então,
esse contar com os amigos realmente é uma coisa que tu não pode ter certeza absoluta que tu vai ter, porque aquele cara que tu conhece, tu convive, ele pode politicamente ser do outro lado, né? E nem penso, às vezes, só por isso, Gustavo, né, de ser direita, esquerda, ser MDB, PP, PT, enfim, mas eu acho que aquele meu amigo, ele também não tem obrigação comigo, claro comigo, né? Porque talvez eu não tive um poder de convencimento dele do porquê eu estou do lado de cá, né? Então, a opinião dele em relação à minha pessoa, à minha postura, e se realmente eu vou fazer a diferença em relação a isso, ela não necessariamente tem que andar junto com a nossa amizade, com a nossa relação. Só que, assim, quando você está também do lado de cá, falar é fácil. Mas, né, você ter essa compreensão, a gente entende que também não é fácil. É óbvio que você fica magoado, às vezes, por ter pessoas próximas de ti. Mas é uma coisa que você ou tu aprende a lidar, ou tu não participa, né? Que nem no esporte, tu tem que saber ganhar e perder. E a política é assim, né? Eu acredito que cada vez mais essa nova política que a gente tem dito tanto nos últimos tempos, ela vem não sendo só partidária, vem tendo um pouco do que é a pessoa, de votar na pessoa e não no partido. Mas como tu disse, tem muitas pessoas que, dentre uma lista de pessoas, vai escolher dentro do seu partido, né? Então, às vezes, eu tenho um partido e esse partido vai dar uma vasta opção, eu vou escolher dentro desse e não do outro, né? Ou muitas vezes o próprio o cara vai analisar, não, eu sou amigo do Gustavo e da Jaque. Ah, o Gustavo tá no meu partido, a Jaque não, vou... Ele vai optar por ali, né? Uhum. E Jaque, como é que foi então essa campanha? Tua primeira campanha política, tempos de pandemia, daí não teve comício, não teve nada disso que muita gente curtia na política. As visitas eram limitadas, ou era meio, vamos dizer, as escondidas, né? Para não dizer que... Porque é hipocrisia dizer que não houve visitas, né? Houve visitas e muita coisa eletrônica nas redes. Como é que foi fazer campanha? Uma experiência totalmente diferente. Então, assim, acho que todo mundo em algum momento da sua vida deveria passar pela experiência da campanha em si. Claro que hoje estar também é uma experiência diferente, mas a experiência da campanha... E aí, assim, tu tem uma programação, tu tem que se programar e só depender de ti, né? Se eu sair de casa, eu vou visitar, eu vou conversar com pessoas. Se eu não me organizar, será que eu vou chegar até alguma pessoa pelo meio virtual, né? Mas aí tu sair de casa e tu depender do outro também, querer te receber e ouvir o que tu quer dizer a ele, né? Então, não foi fácil nesse começo, mesmo eu tendo facilidade para falar e tudo, mas eu não sei onde mora cada pessoa. Então, tu bater na porta de uma pessoa e não saber quem vai realmente te receber. Muitas das pessoas que já são natural daqui sabem onde cada um mora, que é pai de fulano, irmão de ciclano. Às vezes já nem ia numa visita porque sabia que aquela pessoa era afiliada no partido e que não iria ganhar igual o voto, então não iria perder esse tempo. E eu não. Se eu resolvia que naquela semana eu ia fazer visitas na comunidade Sé de Capela, eu ia de porta em porta na comunidade Sé de Capela. Então, indiferente quem morasse ali. Eu só não falava se a pessoa não estava em casa, não me atendia. Então, dessa forma eu fiz a minha campanha. Então, eu delimitava o espaço onde eu ia e eu passava de porta em porta falando com as pessoas. Daí a questão da pandemia, você não entrar na casa, você estar de máscara, às vezes as pessoas não te conheciam no primeiro momento, ou porque não conhecia mesmo, e aí você se apresentar. Às vezes a pessoa quer te ouvir, às vezes ela não quer te ouvir, às vezes ela tem sugestões. Então, assim, é uma experiência totalmente diferente. Às vezes a pessoa te trazer um problema dela, ela tá magoada com aquilo, tu não ser bem recebido porque ela realmente tá magoada com alguma coisa que aconteceu e que tem a ver com a política ou com o que tá por trás da política, né? Então, aconteceu situações inusitadas em todos os sentidos, assim. Mas, de uma forma geral, eu fui muito bem acolhida em todas as famílias que eu conversei. E eu acredito que muito se deve pelo fato de ter sido a primeira vez candidata. Então, eu acho que a dificuldade, às vezes, é as pessoas não te conhecer, quem não me conhecia do meu trabalho, de você poder chegar e se apresentar e falar, né, uma pessoa estranha.
mas também a facilidade por eu não ter prometido nada que eu não tivesse cumprido. Então, eu chegar lá e estar prometendo o meu trabalho a partir de agora, né? Então, eu acho que isso também contribuiu para que eu fosse aceita por onde eu passei, né? E assim, uma dificuldade é o tamanho do nosso município, né? Então, tu conseguir visitar todo mundo é impossível. Eu sei que eu falhei muito nisso, principalmente em algumas regiões. Aí também a nossa população trabalha em diferentes horários, tu conseguir chegar num horário oportuno e tu não atrapalhar as pessoas também, né? Tem muita gente que a gente não conseguiu atingir. E aí a gente fazia esporadicamente um vídeo falando sobre ideias e tudo mais. Hoje eu reassisto alguns vídeos meus e eu vejo que tem muita coisa que quando a gente está de fora, a gente não sabe como funciona, né? Às vezes a gente tem algumas ideias que hoje eu entendo que tem coisas que são possíveis, tem coisas que não são possíveis. Mas naquele momento eu estava colocando o que eu me dispunha quando eu estive O legal seria tu pegar aquele vídeo e fazer um novo e dizer, galera, eu falei isso aqui, isso aqui é assim, assim, assim. Então, esta parte eu não tenho como fazer, mas isso aqui dá para fazer. Isso é legal, é quase um feedback, uma reanálise daquilo que já foi colocado, já foi posto. E já que o dia da eleição, como é que foi? Então, o dia. E aí, Gustavo, só antes de eu falar do dia, também agradecer a acolhida, né, do partido, tipo, uma pessoa de fora, talvez muitas pessoas daqui do município, de repente não tiveram essa oportunidade, não buscaram, enfim, mas eu fui muito bem acolhida no PP, então a gente já tinha algumas amizades e tudo mais, mas eu fui muito bem acolhida, então acho que foi isso que fez com que no final eu mudasse a minha opinião sobre política e sobre fazer parte da política, né? Eu sei que hoje a gente fala dessa questão de não ser só pelo partido, né, a nova política, de ser pela pessoa, mas o partido, a gente tem que lembrar que o partido tem sim a sua importância também, né? Então a escolha de você estar no partido é também aonde você se sente bem, onde você acredita que é mais próximo dos teus ideais, né? Então, também agradecer a toda a equipe que estava ali na diretoria do partido e que me acolheu e que me convidou, acho que isso também é bem importante. Aí a campanha, então, cada dia era uma novidade, né? Então, uma surpresa de situações, até de carro estragar, de machucar, né? De pessoas diferentes e tu conhecer lugares que, mesmo que a gente circule, às vezes tem aquele lugarzinho que tu nunca tinha passado, né? E aí o dia da eleição. Primeiro, pensar que horário que a gente iria, né, votar, se ia ficar circulando e vendo movimentos, se ia ficar em casa mais recolhido. E aí tu já, na noite anterior, já não dorme bem, né? Fica se batendo. Acordei de manhã e, por incrível que pareça, eu estava a pessoa mais tranquila da minha casa. Acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma oração e pedir que o transcorrer do dia fosse tranquilo, porque na minha cabeça essas coisas de discussões, de briga, isso não tem espaço, né, desde esporte, né, futebol, a gente vê essas barbaridades política. Então eu tinha uma preocupação quanto a isso, depois vai ser o resultado, posso circular na rua, não posso, xingamento, ofensa, então isso me preocupava. Então eu fiz a minha oração, pedi tranquilidade e a gente fez um almoço lá em casa, estava minha mãe, eu, o Ricardo, convidamos 2 casais de amigos para almoçar com nós. E aí depois do almoço ficamos por ali, né? Ninguém conseguiu descansar, nada, porque a cabeça já estava. Quando começou então a apuração dos votos, a gente foi acompanhar na casa da ex-vereadora Lone, que eles são nossos vizinhos ali, né? Como ela já tinha passado por essa experiência, então fui pedir um acolhimento deles para também manter essa tranquilidade. Então a gente foi acompanhar a apuração dos votos lá. E aí, nas primeiras urnas, assim, que abriu da cidade, eu tinha uma boa votação, que era do São Vicente e o Porto Novo. E aí, minha mãe eufórica, o Ricardo eufórico, todo mundo que estava ali, né? E eu só dizia, calma, gente, ainda não acabou, né? Porque eu tinha muito medo, porque a gente sabe que nas últimas urnas tudo pode acontecer, né? Então, eu tinha medo dessa comemoração. E demorou aqui para sair o resultado final. Sim. Nós estava acompanhando lá, ao vivo. Porque normalmente sai do São Vicente Porto Novo, mas aí tem um monte para sair. E a atualização era demorada. Demorou bem mais que o normal esse ano. E aí já tinha carro na rua, já tinha buzina, já tinha gritaria e nós ainda não sabíamos do resultado. E aí o pessoal queria ir para a carreata e eu dizia, gente, mas eu não sei, né? Então, assim, eu estava até muito pé no chão, eu estava pasma, eu ainda não estava acreditando que tinha dado certo, né?
Então, foi um trabalho tão intenso ali, mas sempre com o pé no chão, que eu sabia que existia a possibilidade do não dar certo e que estava tudo bem se isso acontecesse, que naquele momento todos me diziam que parecia que eu não estava feliz com o resultado. Mas eu acho que eu me preparei tanto para as duas situações que aconteceu. E aí, quando aconteceu, então, a gente foi para a comemoração e tudo, mas eu tinha tão para mim que eu tinha que seguir com a minha coerência, que no outro dia eu tinha que estar bem no meu trabalho, porque era segunda-feira. Então, eu fui, comemorei, e meia-noite fui para casa, fui dormir, porque no outro dia, no meu horário, eu tinha que estar no meu posto de trabalho para fazer o que eu me dispus. É que numa eleição para prefeito, cada urna tem alguém lá, né? O fiscal de urna só passa o prefeito, ele não tá preocupado com o vereador. Até porque tinha muitos, né? Para te passar um por um. Então assim, o pessoal realmente não se preocupa com os vereadores. Vai lá, a urna Aparecida, prefeito deu tanto a tanto. O outro liga, a urna Becker, tanto, e vai indo, né? Majoritário. É o que interessa. Depois eles vão olhar os vereadores, né? E o vereador não tem um em cada urna para dizer, foi tanto, vai na apuração oficial ou na imprensa, né? Então, aí os caras já estão comemorando a eleição do prefeito e realmente você fica naquela. Será que o interior vai me derrubar? Não digo derrubar, né? Mas fazer boa votação. Né? Ou alguém vai no interior assim estourar e vai tirar o meu, né? Que aconteceu, né, Gustavo? Tu for ver algumas pessoas que são das comunidades que teve um destaque muito grande, né? Para mim, o que foi importante foi que a maioria das comunidades, algum voto saiu. Então, foi a somatória disso que chegou no resultado. Quantos votos foram? 378 ou 377. Agora também já me perdi. Por ali. Nessa segunda mais votada do PP. E já que passou a eleição, foi eleita, aí começa, né? Aí foi para a Câmara como líder do governo. Sim, vamos dizer, novata na política, já assumi como líder do governo. O que é ser líder do governo? O que tem de diferente para os outros vereadores lá do PP? O que a Jaque tem de diferente dos outros perante ao trabalho na Câmara? Na verdade, né, Gustavo, se a gente for ver o cargo em si, na sua essência, ele é basicamente político, porque você tem que ser uma pessoa que é do partido que está, né, e que é de confiança, que vai transmitir as informações ali que o prefeito gostaria, né, diante dos projetos, para que os outros vereadores possam estar avaliando e preferencialmente votando favorável aos projetos que ele manda, né. Então a gente vem esse desafio de novo, como tu diz, mulher, então somos só 2 de 11, né, é um número bem baixo, se tu for ver, na questão de percentual. Então, mulher, nova, né, primeira vez participando, então entrando, e aí é esse cargo que tem um certo destaque por ter que se pronunciar realmente diante de todos os projetos que entram na casa, né. E aí, de novo, tu pensar, vou assumir, será que eu consigo, será que eu vou ter competência para isso? Mas desafio dado é desafio aceito, né? Eu acho que, assim, se eu fosse assumir, fosse ver que não era, eu ainda tinha a possibilidade de chamar o prefeito e dizer, olha, de repente chama uma outra pessoa. Mas eu não podia dizer não sem tentar também, né? Então, eu acho que a essência é isso. Então, a gente tem, sim, uma afinidade hoje muito grande com o prefeito. A gente tem uma liberdade de poder estar conversando e dizendo, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo, eu acho que talvez isso aqui não está legal. Então, de poder ser transparente. Não significa que a gente vai concordar sempre, de forma alguma. A gente tem as nossas divergências e isso é natural. A gente não tem como querer que todo mundo pense igual, né? Como teve já em um dos projetos e que foi muito polêmico naquele momento lá. Mas eu acho que a líder do governo ela tem uma importância, além dessa questão da proximidade, sim, com o executivo, de estar explicando para a população que acompanha as nossas sessões sobre o que está acontecendo no nosso município. Então, de tentar falar de uma forma que a pessoa mais humilde entenda e com que a pessoa mais estudada e culta também entenda e que não ache que eu esteja falando bobagem por eu estar falando num vocabulário que seja do entendimento de todos. Então, para mim, esse é o maior desafio. O maior desafio não é
ser a líder de governo e trazer as informações que o executivo quer, mas é conseguir trazer com que o projeto seja bem entendível para todas as pessoas que precisam saber o que se passa no nosso município e os projetos que são aprovados ou não na casa. Então, essa é a minha preocupação. Às vezes tem coisas que eu não entendo, áreas técnicas, né, que talvez eu não vou saber explicar tão bem, mas se eu conseguir passar a essência para que cada um que esteja assistindo entenda pelo menos o teor do que se trata, eu já estou satisfeita. Então, assim, eu acho que esse é o legal. E que para mim chegar lá, não vou te dizer que os outros vereadores não têm que estudar e ler, mas que para mim chegar lá eu tenho que, no mínimo, ter lido muitas vezes aquele projeto e ter ido tirar as dúvidas com os setores competentes, porque eu vou ter que estar explicando ele para as pessoas, né? Então, esse também é um desafio maior, né? E às vezes, quando tiver alguma coisa que não venha ao encontro do que eu, Jaqueline, vereadora eleita pela população, que estou ali representando, e vier algum projeto, e eu conversar com o prefeito e a gente não chegar nesse entendimento, eu vou sim estar apresentando o projeto, mas eu também vou ter que manifestar minha opinião, porque além de líder do governo, eu sou vereadora. Esse é o principal desafio, né? Já que você levar o projeto como líder, defender o projeto e depois ter que votar contra o projeto. Como é que se faz isso? Como é que se consegue fazer isso? Não, ou simplesmente aquele projeto que tu não concorda, ele veio lá. Tu já apresenta dizendo que não concorda? Não, teve uma situação até agora, né, Gustavo? Então, naquela oportunidade, como é que foi? Eu não acompanhei exatamente a apresentação do projeto, mas... E eu nem sabia como era, porque como é minha primeira vez, meu primeiro ano assim, eu nem sabia como era, porque até o momento não tinha visto nenhum líder de governo se manifestar contrário. Mas eu não podia ir contra o que eu achava que não era correto, né? Então, naquela oportunidade, eu apresentei o projeto e no final da apresentação eu falei que eu não iria, como nos outros, pedir pela aprovação dele pelos colegas, que eu ia deixar a análise a critério de cada um, né? Se ia votar favorável. Tu apresentou o projeto e não pediu aprovação. Me abstive de manifestar a minha opinião particular naquele momento e deixar ele ir para votação, e aí sim eu poder falar a minha opinião. Sabe que hoje, se fosse hoje isso, então talvez se fosse outra pessoa sentada aqui contigo, não precisaria falar isso e não assumiria, mas eu vou honrar com o que eu te disse, que eu sou verdadeira. Talvez se fosse hoje, não teria abordado daquela forma. Teria deixado o projeto por mais tempo parado, eu mesmo pedindo vistas, se não tínhamos chegado num consenso naquele momento, e ter amadurecido por mais um tempo aquele projeto. Eu acho que naquele momento não foi só minha, nem do executivo, nem da instituição envolvida. Eu acho que foi falha de todos, dos 11. Eu acho que faltou um pouco de maturidade nossa também no transcorrer disso. Não que a gente fosse ter votado diferente, que o resultado pudesse ter sido outro, mas a condução, talvez a gente tivesse tido que ter deixado ali mais tempo, feito mais reuniões, buscado mais informações e aí sim feito isso. Então, a gente buscou... Não deixar o projeto entrar torto. Ele entrou, não foi a forma legal. A gente marcou reunião, mas a gente não conseguiu conversar com todos. Cada um buscou do seu modo as informações. A gente até hoje não sabe se realmente o que cada um teve era o teor, né? Então, esse ano foi uma conversa totalmente diferente, tanto que mudou, né? Então, assim, eu acho que sim, faltou de todos os 11. Eu vou falar por mim, assumir os meus atos, mas eu acho que eu posso englobar mais pessoas ali. E, assim, tudo isso acontece como experiência, para que futuramente coisas a gente conduza de uma forma talvez melhor, não digo certa ou errada, mas de uma forma diferente, eu acho que melhor. Esse foi, dentro desse primeiro ano, o desafio mais difícil, assim, de lidar? O projeto mais difícil foi esse? Eu acho que sim, porque eu tive que ter uma postura que talvez as outras pessoas não iriam entender naquele momento, Ou né? não esperavam. Não esperavam. Ou se fez uma politicagem em cima da minha ação que foi totalmente sem essa intenção, com a questão de querer dizer que minha relação com o executivo não era boa, que a gente ou mesmo que tu era contra a instituição, essas coisas assim, né? Isso, e na verdade não foi nenhuma nem outra, né? A gente sabe da importância dessa instituição, a gente reconhece o trabalho que é feito nela, é referência, destaque na nossa região,
Mas assim, a gente precisava avaliar o todo, e naquele momento todo que chegou para mim, não me permitia votar diferente do que eu estava me posicionando, né? Então, não teve nada de ter nenhum posicionamento contra uma pessoa específica, contra a instituição, contra os alunos, e muito menos de não ter um bom relacionamento com o executivo. Mas eu precisava mostrar para a população que acreditou o seu voto de confiança em mim, que eu estava seguindo com o que eu me propus com eles, que era de fazer o meu trabalho de acordo com o que eu achava correto, não seguindo, né, o partido somente no que diz respeito de não ter opinião própria e tudo mais. Então, eu acho que é importante as pessoas com quem a gente caminha, o apoio que o partido dá, mas tem situações em que a gente precisa ter a nossa opinião e tu ser coerente com aquilo que tu acredita. E naquele momento foi o que eu prezei, de ser coerente com o que eu acreditava. E Jaque, para nós dar encaminhamentos finais, durante o ano, em algumas sessões, a gente já percebeu algumas discussões para cá e para lá, principalmente com vereadores mais experientes, que muitas vezes tentam, em cima de palavras, tentar diminuir o outro vereador por falta de experiência, ou fazer esse jogo, tentando fazer com que o vereador novo se sinta acuado, talvez de alguma forma, ou enfim, tentando de alguma forma, acho que acuado é a palavra mais correta. Você sentiu isso, teve essas tentativas, e hoje tu se sente bem preparada para, quando vem uma palavra meio atravessada, que isso é uma tentativa de talvez desestabilizar ou de alguma forma fazer com que você fale algo que não deva falar naquele momento? Teve essas tentativas e está conseguindo lidar bem com isso? É tudo aprendizado e experiência, né, Gustavo? Então, eu cheguei lá com a ideia de que eu, sendo jovem, eu tinha que respeitar os mais velhos, que é o que a gente tem na nossa vida fora, né? Então, eu achava que eu não podia responder algumas coisas, ou que eu ia ofender, e que saindo da sessão isso ia ter problemas. E aí, por alguns momentos, eu fiquei quieta. Mas aí isso começou a me fazer mal, porque depois eu não conseguia digerir, entender aquilo, e isso começou a fazer mal para mim. E as pessoas também me questionavam, tá, Jaque, mas por que você não responde, né? Realmente é dessa forma? E aí também veio a questão de gênero, então eu me senti enquanto mulher desvalorizada, enquanto jovem desvalorizada, e quando a minha intenção era totalmente ao contrário, era unir forças. Então, assim, eu sou muito adepta de você ter estagiários nos ambientes, de você misturar pessoas que têm mais experiências com pessoas que têm menos, porque eu acho que, às vezes, a gente está há muito tempo, a gente tem vícios, a gente acaba, às vezes, enxergando só o que a gente quer e não o todo, que a pessoa nova acaba trazendo, e que isso soma e faz com que as coisas aconteçam melhor. Então, esse foi o meu pensamento quando começou o ano realmente de trabalho no Legislativo. Mas aí, quando eu vi que as coisas não tinham esse mesmo entendimento para todas as pessoas, eu vi que eu precisava me posicionar também quanto a isso, né? E aí que numa das sessões lá eu me posicionei que sim, que eu estava me sentindo incomodada com essas falas, e que eu não havia falado porque eu tenho mestrado, que eu sou mais do que ninguém. Ao contrário, eu gosto de falar para incentivar que as pessoas busquem também, porque eu acho que todos têm que ter direito a esse acesso, né, se tem interesse. E aí, por isso eu me posicionei. Hoje, eu vejo que a experiência, ela faz muita diferença, porque depois desse um ano, se eu estou lá e alguém fala uma coisa que me incomoda ou que não é uma verdade, eu me sinto preparada para falar e para responder, porque eu acho que a população tem que saber também a verdade, e que às vezes a verdade do outro não é a verdade total da situação, né? Então, hoje eu me sinto preparada para isso, e se eu tiver a oportunidade de não fugir ao protocolo, eu vou estar me manifestando toda vez. E tá tudo bem se a gente discutir ali, a hora que acabar a sessão acabou, e cada um é vida que segue. Não foi uma falta de respeito, mas foi uma opinião minha que precisou ser dada, né? Pena que às vezes, a gente tem o protocolo, que, né, na palavra livre, por exemplo, se você já falou, você não pode mais falar. Então, às vezes, se a população não sabe disso, pode pensar, mas por que não respondeu? Então, tem essa questão também do protocolo que a gente precisa seguir. Às vezes, tu gostaria de falar e naquele momento tu não pode, né? Mas eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer, para que eu também
tomasse o que é meu por direito, que é aquele microfone, e falar o que eu realmente penso, o que eu acredito. E que é esse empoderamento que eu quero passar para as mulheres que nos assistem, para chamar mais mulheres para a política, que se hoje somos 2, a culpa é nossa, porque a gente não se envolveu antes para isso, né? Então, de chamar mais. É uma evolução muito grande, eu fico muito feliz. Tu não tem ideia, Gustavo, quantas mulheres que assistem, que acompanham o nosso trabalho. Cada vez que eu converso com uma mulher que eu penso, não, ela nem sabe quem eu sou, né? E ela fala, eu te assisti semana passada, nossa, que legal que é assistir, eu tô tomando meu chimarrão lá em casa, eu tô colocando uma roupa aqui e tal, e eu tô assistindo. Então, assim, também eu acredito que vai ser uma evolução bem importante nos próximos anos. Eu fico muito feliz quando alguma mulher vem e me aborda e diz que está acompanhando. Então, eu vejo que estar aqui já valeu a pena, independente se vou continuar na política ou não, mas os meus 4 anos eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E se servir para fazer os 4 anos bem feito, incentivar, instigar que as mulheres venham participar mais da política, eu já cumpri com a minha missão. E participar não é nem ser só candidata a vereadora, ser vereadora, mas é participar efetivamente na comunidade onde vive, das reuniões, contribuindo, trazendo demandas, né? A gente não precisa todos querer ser político, mas é participar, porque a política está em tudo que a gente faz. Não existe nada sem política. Então, quando a gente tem essa falsa ilusão de que política é para poucos, que política é para os ruins, a gente está passando o nosso direito de opinião e de voto para as coisas que estão acontecendo ali para os outros. E talvez esteja passando para as pessoas ruins. É isso que eu acho. O cara que tem opinião, fica dando pitaco em tudo, tem que se botar. Tem muitos aqui em Itapiranga que falam, acham isso, querem ir lá no governo, dar palpite. Você bota, vai, se candidata, vai lá ajuda a resolver. Vá de secretário, vá trabalhar, né? Vai ajudar, não só dar pitaco. Que de pitaco o mundo já está cheio e muitas vezes dá um monte de problemas, tem que se botar mesmo. Jaque, última pergunta. Nós estamos em 2022, em outubro de 2022, se tivesse eleição municipal, Jaqueline Hermes estaria lá disputando? Se a eleição fosse esse ano? Com certeza. A gente diz que os desafios nem sempre são bons, né? Mas entre as coisas boas e ruins, com certeza as coisas boas se sobressaem. Tá maior. Eu não sei, né, Gustavo, o que a população diz, porque quem faz estar lá é a população, não é a nossa vontade. Mas, assim, a minha mensagem, né, o que eu gostaria de dizer é que nem sempre o que a gente pensa estando de fora é possível. Então, por isso é importante esse contato e essa aproximação para a gente explicar o que acontece, o que não acontece, o porquê de não acontecer, né? Então, a gente tem a ideia, eu sou muito imediatista, a gente quer que as coisas se resolvam logo. Então, assim, tem muitas indicações que às vezes eu nem faço via câmara, que eu faço direto, e que eu tô lá cobrando dos setores, mas que se eu quero na minha casa fazer uma aba para frente da minha área, eu vou lá, contrato serviço e faço. E no setor público não é assim. Então, essa impaciência, essa inquietude eu também tenho, e eu sei que a maioria das pessoas tem, e que no serviço público ainda é muito burocratizado, né? Mas, assim, a política, ela é o caminho para resolver os nossos problemas. E a política é o caminho de reduzir a burocratização também. É através de vocês, representantes, que dá para mudar isso. É verdade. Para que tem que ter 30 dias de tempo para alguém poder contestar uma licitação? Por que não pode ser 10 dias? Por que tem que ser 30? Porque na lei alguém botou 30. Bem, a lei pode ser alterada para 10. Por que não faz? Por que na lei diz que tem que apresentar a carteira de identidade se o CPF é o número universal? Tira a carteira de identidade da lei, sabe? A política é o caminho para alterar isso, né? Então a população espera que essas coisas, que construir aba em casa eu posso contratar, que talvez construir a aba não precisa edital 30 dias aberto, pode ser 15, agilizar as coisas. Depende de nós, depende de vocês também, e é a política que faz as coisas andar. Tenho certeza disso, assim como tu falou. Jaque, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter vindo contar um pouco da tua história, falar um pouquinho de como é que está sendo esse período. Falamos de saúde e de política. Você sabe muito bem que a SA TV está sempre aberta, à disposição.
tanto para enfermeira Jaqueline como para a vereadora Jaqueline, para os vereadores e para a saúde pública do nosso município. A gente já conversou várias vezes sobre vários assuntos e deixar sempre as portas abertas para vocês. Muito obrigado por ter aceito e vindo aqui falar um pouquinho. Agradecer, Gustavo, então, um carinho todo especial para minha família, minha mãe, para o Ricardo, que me ajudaram, para as pessoas que me instigaram essa vontade diferente, né, de estar aqui, principalmente para a população que depositou seu voto de confiança em mim, né, e que a gente possa estar cada vez mais próximo. Eu acredito muito que agora, com o amenizar da pandemia, muita coisa vai retornar à normalidade e a gente vai poder também ter esse contato mais próximo novamente com a população, que é isso que também faz com que a gente realmente seja a ferramenta de transformação que a gente quer que a política seja, é o contato direto com a população, né? Então, uma forma toda especial, cumprimentar a todos que nos acompanham e agradecer ao SA-TV pela oportunidade. A gente sempre conversou muito, né? Sempre teve aberto realmente, sempre que a gente precisa, atende correndo aos nossos anseios, levando as informações para a população, né? E pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história contigo também, foi um prazer. Valeu! Então tá, galera, essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira. Fiquem ligados nos nossos canais, acompanhem as reportagens aí da SA-TV, nos nossos canais no Instagram, no Face, no YouTube, acompanhem toda a nossa atividade durante a semana. Quinta-feira, Estúdio A Music com o Gelson. Na próxima segunda, Estúdio A Esportes com o Gabriel Dotto. E eu volto terça-feira à noite com mais uma entrevista especial. Fiquem todos com Deus. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de